Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento você com bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei o horário que você está assistindo mais essa gravação, essa live aqui. Então eu dou graças a Deus por nós estarmos aqui juntos para continuarmos os nossos estudos da Palavra de Deus, né, para que nós aprendamos de Deus neste canal aqui no YouTube, que é o canal Verdades Eternas de Deus, invencíveis, que estão na Bíblia registradas, certo? Então, esse canal é o canal Verdades Eternas de Deus, que estão na Bíblia registradas, que é para nós aprendermos essas verdades. Esse canal tem essa vantagem. Você aqui é um canal simples, não tem luxo, não tem nenhuma coisa atrativa, a não ser a palavra de Deus. Que até o palestrante aqui, vamos dizer, é um senhor de idade, que não tem beleza, coisa e tal. Mas a palavra de Deus é a nossa salvação. Nós que estamos nesse canal, nós estamos aqui porque nós cremos que Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus criador de todas as coisas que existem no universo. Tudo foi criado por Deus. Não existe nada neste mundo que nós vivemos aqui na Terra, nesse planeta, e nada nesse sistema solar, e nada nesta Via Láctea que nós habitamos, né? E nas vias, que são milhões, segundo a ciência humana, são bilhões e bilhões de vias lácteas, né? Milhões, bilhões de estrelas, de planetas, sistemas planetários, né? Então nós já aprendemos em outra live que, de acordo com o ensinamento da Bíblia, a lógica da Bíblia, a Bíblia tem lógica. Deus é um Deus lógico, nós já aprendemos isso em outros estudos nossos aqui, né? Tem lives aí no canal, gravações aí no canal, né? Que estão gravadas, estacionadas para você clicar e ouvir, e nós vamos ver que existe, de acordo com o ensinamento da Bíblia, podemos ter esse entendimento correto. Existem três céus. Primeiro céu, que é o céu que nós aqui vivemos, né? Que é o céu aqui da Terra, que é denominado, é chamado de primeiro céu. O céu das aves, o céu da atmosfera terrena aqui, onde está o oxigênio, né? Até esse azul aí em cima, se não me engano, já falei em outras lives, parece que tem mais ou menos 100 quilômetros, né? De altitude aí, até chegar naquele azul, que é uma camada que envolve a Terra, né? Que tem uma espessura, parece de 10, 15 quilômetros, se não me engano, e após essa espessura, você atravessou essa parte aí, você cai no espaço sideral, aonde está a Lua, o Sol e os planetas do Sistema Solar, né? Os cometas, asteroides e assim por diante, né? Aonde está também as naves, os satélites, alguns deles aí que estão voando aí no espaço sideral, né, buscando informações para os homens aqui na Terra. Ok. E existe também outros sistemas planetários, outras vias, eu vou chamar de vias lácteas, porque não tem como dominar, né, tantas vias que existem na Terra. Uns chamam, tem Ômega, tem outros, tantas outras, são bilhões, né? Não tem nem como você numerar, tanto que até mesmo os cientistas, eles numeram ela pelos números, né? Porque se for dar nome a tudo, você não vai conseguir dar nome a tudo. Então, nós precisamos de ver que esse é o segundo céu, o céu interestelar, vamos dizer, o céu espacial aí, o céu das vias lácteas, né? Tá certo? Esse sistema sideral aí que tem no espaço aí, né? E depois dele é que tem o terceiro céu, onde é a habitação de Deus, onde está o paraíso, né? Onde Deus habita. Isso é a realidade. Então, o terceiro céu é onde é o céu acima de todos. O segundo céu, que é o sistema sideral que nós conhecemos aí, o homem conhece em parte, né? Pequeno ainda, mas conhece. E o céu aqui da Terra, que envolve a Terra, com as aves e as nuvens, né? Todo o sistema aqui que nós aqui vivemos. Então, nós cremos que esse Deus que criou todas as coisas que existem no universo, seja física, espiritual, visível, invisível, tudo que existe,
é criação de Deus, tudo que existe, certo? Então, é isso que nós precisamos de entender. Tem coisas que Deus criou diretamente, com suas próprias mãos, ou com sua intervenção pessoal, né? Deus criou, né? E tem coisas que Deus criou a partir da sua palavra, né? Vamos dizer assim. Né? Não precisou de uma ação de Deus mesmo fazendo. Segundo, e existe coisas que foram criadas, né? Por exemplo, a natureza, ela tem poder de criar também, né? Nós vemos que Deus falou, produz a terra, seres viventes, segundo a sua espécie. Terceiro dia, Deus já começou a criar as coisas, né? Vivas, né? Já começou com as plantas, as árvores, né? Os legumes, a vegetação, né? As hortaliças, enfim. Isso já foi criado, já começou a criação viva de Deus aqui na Terra, já começou no terceiro dia. Quarto dia Deus criou também seres vivos, voantes aí, aves, isso, aqui lá, né? No quinto dia Deus criou mais seres também vivos, né? E tantas outras coisas, né? E no sexto dia Deus criou também mais seres, que foram os animais, alguns tipos de animais e tal. E por fim, no sexto dia, Deus terminou na criação do homem, que é o ser, nós seres humanos, que é o ser mais importante criado por Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia. A vida humana é a vida mais elevada criada por Deus. É mais elevada que a vida dos anjos. Os anjos é uma vida elevada, né, criada por Deus, sem dúvida nenhuma. São seres espirituais, né? Mas ainda eles não têm uma vida mais elevada que a do homem. Pelo contrário, os anjos foram criados por Deus para o bem-estar do homem, para proteger o homem, né, para que o homem pudesse alcançar o propósito de Deus na eternidade. Então, os anjos, vamos dizer assim, que são coadjuvantes, né, que nem um filme, né? No filme, tem o ator principal, né? E tem os atores coadjuvantes, né, que coopera para que o ator principal desenvolva o seu papel. Muito bem. E existe também, né, o outro ator, às vezes, geralmente uma atriz, né, que também tem um papel importante, né? Mas sempre tem o ator principal, né? Então, nós podemos dizer, de acordo com a revelação da Bíblia, que Deus é o ator principal na história da Bíblia, na história do universo. Deus é o ser principal, certo? É o Pai, é o Deus eterno. E podemos dizer que, de certa forma, o homem é o ator também importantíssimo, né, nessa história da criação e da existência da vida em todo o sistema que Deus criou. O homem é importante, né? E os anjos são coadjuvantes que cooperam com Deus para que o homem venha entrar na vida eterna no futuro e viver para sempre com Deus, que é o desejo de Deus. Amém? Então, na outra live, nós falamos aqui sobre a história do dilúvio, né? Uma gravação que tem aí no canal, que fala sobre como é que foi o dilúvio, como é que aconteceu o dilúvio, por que o dilúvio veio, né? Deus trouxe o dilúvio sobre a terra para destruir aquela geração de pessoas iníquas, malignas, que chegaram a um ponto de que não eram corrigíveis mais. Então Deus teve que terminar aquela geração de pessoas e para poder dar início a uma nova geração de pessoas, né? E nós aprendemos outro tópico, eu não vou falar muito, porque senão o nosso live aqui fica grande, nossa gravação aqui fica grande. Então, o que nós temos que aprender, o que você precisa de aprender, eu preciso de aprender, é que Deus, Ele é o Deus maravilhoso, né? Que vamos ver aqui nesse tópico de hoje aqui, que Deus é muito grande, acima da nossa capacidade de entender as coisas dessa vida, né? Ok? Então, dando continuidade aqui, nós vemos que houve o dilúvio, né? E aquela geração que foi terminada, mas dentro da arca tinha que um homem justo, que era Noé. Deus salvou a sua esposa, os seus 3 filhos e suas 3 noras. E mais ainda, Deus ainda conduziu para dentro da arca animais, seres vivos que viviam na terra, que não poderiam viver debaixo de uma inundação, né? Então Deus salvou algumas espécies, né, que eram úteis para o homem depois do dilúvio, né? Podemos crer que existiam outras criações de Deus antes do dilúvio que não precisou de ser salva na arca, né? Deus salvou aqueles animais que eram necessários, né, para o bem-estar do homem aqui, nesse tempo que nós vivemos. Então, tem outros tipos de criatura que muito provavelmente morreram também afogados. Deus destruiu, foi aniquilada, né?
E isso é possível, né? Porque o próprio homem mesmo, nós temos que aprender que nós, seres humanos, nós mesmos, pela ação do homem após o dilúvio, até hoje no nosso tempo, o homem tirou, aniquilou muitos seres, animais, que hoje já não existem mais, né? Pela ação humana, derrubou as matas, destruiu, poluiu os rios, né? Fez queimadas, fez, né, com o objetivo de criar determinado tipo de espécie, como por exemplo o gado, né? E outros animais que não eram tão úteis para a humanidade no entendimento humano foram matados, né? Foram destruídos, morreram no fogo, né? E também morreram também sendo caçados, né? Comidos pelos homens, espécies humanas, espécies animais que desapareceram pela ação do homem. Então, se o homem pode destruir seres inferiores a ele, vamos chamar assim essa palavra, Deus não pode destruir, quer dizer, Deus não podia destruir, tem seres que Deus criou às vezes no quinto dia, no sexto dia, que não eram seres, talvez não fosse fazer bem para a humanidade se estivesse hoje vivo depois do dilúvio, né? Então esses seres, provavelmente Deus não conduziu eles para dentro da arca. Podemos deduzir isso com certeza, ok? E nós sabemos já pela Bíblia, outro tópico que tem aí, em outra live, em outra gravação que está no canal aí, que Deus é o criador da vida. A vida, toda forma de vida que existe no universo, todas as formas de vida, quer seja animal, humana, quer seja espiritual, seres de toda espécie que exista no universo, em qualquer planeta, em qualquer cosmos aí, em qualquer lugar aí, é criação de Deus. A Bíblia mostra que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Isso quer dizer o quê? Imortalidade para Deus é que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Então não existe nada antes de Deus. Houve um tempo, de acordo com a revelação da Bíblia, que Deus estava só, né? Okay? E Deus, no seu entendimento, no seu coração, na sua alma, né? Deus desejou criar coisas para fazer, para participar da glória de Deus. Que diz a Bíblia que Deus habita em luz inacessível, né? Mas estar só não é bom, né? Então Deus, na sua grandeza, na sua soberania, né? Deus resolveu criar coisas, seres vivos e seres inanimados, né? Coisas inanimadas, né? Graças a Deus por isso. Motivo porque nós existimos, porque Deus um tempo teve o desejo de ter seres capazes, inteligentes como é o homem, né? Que vão ver e vão reconhecer a grandeza e a magnitude de Deus e vamos servir a Deus não por somos obrigados, né? Como eu aprendi em outras lives, o ser humano não é obrigado a servir a Deus. Deus criou o ser humano, como também os anjos, citando esses dois seres, né? Que tem vontade própria também, né? Que pode escolher entre querer viver com Deus de acordo com a vontade de Deus, ou também se rebelar contra Deus, é direito seu. Deus deu isso para você, vamos aprender em outras lives, você vai ouvir no canal e você vai aprender. Mas continuando aqui, para não demorar muito, e as coisas de Deus também, vamos aprender rapidamente assim, ó, que as coisas de Deus não se aprendem de uma vez só, numa dose só, né? As coisas de Deus é paulatino, a sabedoria que vem de Deus, o entendimento que vem de Deus, as coisas que vêm de Deus, Deus dá elas paulatinamente, né? Crescente, né? A revelação de Deus ela é crescente, então nós não vamos aprender tudo de uma vez, porque senão nós entramos em parafuso, vamos dizer assim. É preciso de você ir acumulando conhecimento ao longo da sua vida para que chegamos um tempo que, como diz a Bíblia, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, está em Timóteo, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, a verdade é plena, para chegar a esse pleno conhecimento é um processo demorado, perfeito? Muito bem, agora continuando na saída da arca, então diz aqui ó, em Gênesis capítulo 8, né? Gênesis 8, 18 e 19, os dois últimos versículos do capítulo 8, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, Deus tirou da arca esses, né, saiu a família de Noé, né, a esposa, os filhos, as noras, né, tinha 3 filhos, 3 noras foram salvas junto com os filhos, que eram as noras de Noé, e todos os animais que Deus tinha conduzido para dentro da arca saíram aqui agora para povoar a terra, né? Então, nós vemos que
antes do dilúvio de Adão e Eva, o primeiro casal humano que Deus criou no sexto dia, toda a raça humana até o dilúvio era descendente de Adão e Eva, né? Certo? Todos os seres humanos. E depois do dilúvio, Noé, que era descendente de Adão, que era da família de Adão, saiu da arca com seus 3 filhos. E Deus começou uma nova povoação da terra. Aquela povoação que vinda de Adão com Eva, chegou em sua multidão na época, nós não sabemos quantas pessoas viviam antes do dilúvio, a Bíblia não diz. Mas provavelmente já devia estar vivendo milhões de pessoas, porque entre o tempo que Noé saiu do Éden e foi habitar a terra, e até chegar ao dilúvio, parece que, se você for seguir uma contagem, dá mais ou menos 1.500 anos, 2.000 anos, não tem uma precisão absoluta do tempo. Né? Vai mais ou menos dentro dessa ordem aí, um pouco mais, um pouco menos. Então, como naquele tempo as famílias se procriavam muito, porque não tinha doença, não era problema ter filho, né? Filho naquele tempo era uma alegria, né? Não tinha outros tipos de diversão para as pessoas. Os casais naquele tempo podiam fazer filho direto, porque ter filho naquele tempo não era caro. Não tinha faculdade, não tinha escola, não tinha, tinha que pagar carro para levar o moleque para o prézinho e trazer. Né? Hoje muita gente às vezes não quer ter filhos, bastante filho, porque ter um filho hoje em dia custa caro, né? Então quer ter 1, 2 filhos, 3 filhos, porque o mundo mudou, né? O sistema de vida humano, né? Mas naquele tempo não tinha esse problema. Então a saúde absoluta, porque não tinha doença, não tinha rio poluído, não tinha tantas coisas negativas que existem hoje no mundo. Então os casais naquele tempo eles deviam ter 20 filhos, 30 filhos, 40 filhos. Então os filhos de Noé se multiplicaram, e os netos, e os bisnetos. Então, provavelmente quando chegou no dilúvio já tinha milhões de pessoas vivendo na Terra. Certo? Mas Deus salvou Noé, que era descendente de Adão. Né? Descendente de Adão. E Deus salvou Noé, porque Noé era um homem justo. E junto com Noé, pela justiça de Noé, Deus salvou ainda os filhos dele, a esposa dele e as noras deles. Saíram aqui da arca depois do dilúvio. E o planeta Terra estava aí para eles habitar, né? E aí foi. Aí diz aqui, continuando, eu vou ler esse capítulo aqui, se possível, rápido, porque se eu for ponderar tudo, a live não vai terminar, a gente não vai conseguir concluir, né? Então, saiu da arca, né, ele e a família e os animais e as aves e tudo, foi solto na terra para poder habitar a terra, povoar a terra toda. Aí diz aqui, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou a suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então veja só, irmão, que Deus grandioso, né? Que Deus grandioso, né? Deus disse aqui que não mais amaldiçoaria a terra com um dilúvio de águas, né? Destruindo por causa da maldade do homem, que desde a sua juventude o homem já é mau, né? No seu coração já tem vontade que não é boa, né? Vontade má, né? E Deus está dizendo aqui que enquanto durar a terra, então nós aprendemos só aqui nesse ponto aqui que a terra não é eterna, né? Essa terra que nós vivemos, o planeta Terra, não é eterno. Porque Deus diz aqui, enquanto durar a terra, não faltará, né, de haver sementeira, plantio, né, ceifa, colheita, né, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então nós vemos que Deus falou essas palavras aqui, pelo registro da Bíblia, que isso foi falado há milhares de anos atrás. Né? Quando Deus falou para Noé, mais de 4.000 anos, com certeza. Não temos uma data precisa, mas muito provavelmente mais de 4.000 anos atrás, quando Deus falou essas palavras aqui com Noé. Né? Deus fez esse juramento aqui, né? Que enquanto durar a terra não vai faltar. Né? E nós vemos que até hoje, milhares de anos passados, nós vemos que até hoje tem inverno, verão, tem chuva, tem sol, tem calor, tem tudo, tem comida para todo mundo, né? Tem alimento para toda a humanidade, né? A terra produz, tem capacidade de produzir para alimentar toda a humanidade. Se nesse mundo hoje tem gente passando fome, que tem, né, camadas da população que se alimenta muito mal, às vezes até passa fome mesmo, né? É por causa da maldade do homem, né? Dessa maldade aqui, da mocidade, ele já tem o coração mau.
Uns têm de mais e outros têm de menos, né? Outros não têm, às vezes, nada, e outros têm coisas que ele nem sabe que tem, né? Então é uma injustiça humana, né? Mas Deus deixou o suficiente necessário para todo mundo ter onde morar, sua casinha, e todo mundo ter o seu alimento na mesa para comer todos os dias da sua vida. Porém, tem gente que não tem nem casa e muito menos comida, mora na vez na rua, não sabe se come amanhã, né? Ok? Mas Deus diz que quando durar a terra, então nós aprendemos aqui, a terra não é eterna, né? Tem gente que tem até religiões no mundo que crê que a terra é eterna, a terra não vai acabar. Né? Que a terra criada por Deus aqui na terra não vai acabar. Mas não é isso que a Bíblia diz aqui, ó. Porque, ó, enquanto durar a terra, então a terra não é para sempre. Essa terra que nós conhecemos, nós aqui nela vivemos. O homem, nosso homem natural, né? Nosso homem carnal vive aqui na terra, essa terra aqui não é para sempre. Tem muitas pessoas que dizem assim, o mundo acaba para quem morre, né? Mas o mundo quer dizer que o mundo não vai acabar nunca, né? Mas não é, não é o ensinamento da Bíblia. Isso que nós estamos aqui nesse canal, nós estamos aqui para aprender verdades eternas de Deus que estão na Bíblia. E verdades eternas são verdades que já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer no futuro. São verdades que vêm de Deus. Ninguém pode mudar. Você pode até não crer, não aceitar, discordar, é direito seu, porque Deus deu ao homem livre-arbítrio, vontade própria. Eu posso não concordar, né? Eu posso sair, né? Ok? Eu não quero mais crer em Deus, eu não quero mais aceitar. Pode, né? Não é errado, né? De certa maneira não é errado, né? E você está usando o seu direito de livre-arbítrio. O bom é você acertar, né, o lado certo, né? Que é ficar do lado da verdade, do lado de Deus, do lado do bem, né? Mas se a pessoa, por escolha dele, ele prefere, não, eu discordo, eu não concordo, eu não aceito esse ensinamento, eu não aceito essa verdade. Então, ele tem o direito dele, tudo que eu já, em outro estudo nós fizemos, tudo tem consequência. Nessa vida, nós somos os frutos das nossas escolhas, né? Na verdade, é mais ou menos por aí. Agora, continuando, vamos ver a grandeza de Deus aqui, ó. Abençoou Deus a Noé, já em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move, vive-se-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então nós vemos assim, que Deus diz aqui, né? Sede fecundo, multiplicai-vos. Então nós temos que aprender aqui que a humanidade existente hoje, na nossa geração, no nosso tempo, né? Nós estamos no século XXI, né? Da era cristã, né? Então, toda a humanidade que existe hoje na Terra são bilhões de pessoas, né? Segundo aí a ciência, aí, o estudo da geografia humana, existe 8 bilhões, um pouco mais de pessoas já vivendo no mundo hoje. Esses 8 bilhões de seres humanos são descendentes dos filhos de Noé. Incrível, incrível, que grandiosidade de Deus, né? Nós vimos que Deus, antes do dilúvio, a humanidade tinha se desviado do bem, né? do bem e ido para o mal, né? A humanidade estava vivendo uma vida iníqua na época antes do dilúvio. Mas Deus, na sua bondade, diz que Deus, os olhos de Deus, de acordo com a Bíblia, está sobre a terra, vendo os justos e os bons, né? Os bons e os maus. E Deus encontrou, no meio daquela geração corrompida, Deus encontrou um homem justo, foi Noé. E Deus salvou a Noé, a sua mulher, os seus filhos, as suas noras, trouxe eles para depois do dilúvio, e eles habitaram na terra, se fecundaram, né? Se multiplicaram, os seus filhos, seus netos, seus netos, e dessas 3 casais, toda a raça humana descende. Nós existimos hoje por causa do amor de Deus em salvar Noé. Nós temos que dar graças a Deus maiormente, né? Óbvio que Deus é o nosso Criador, né? Mas também podemos dar graças a Noé para ele ter sido um homem justo, porque por causa de Noé, na justiça de Noé, todos nós vivemos hoje. Existimos hoje, nossas gerações, nossos avós, nossos pais, avós, bisavós, e tal, todo mundo, se for voltar na nossa, né, ascendência, nós vamos chegar nos filhos de Noé, né?
Então, a raça humana, Deus abençoou os filhos de Noé, né? Sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Puxa vida, que maravilha, né? Olha que Deus maravilhoso. É o mesmo Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, pô. É a mesma coisa, não muda nada. Nada, 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 nada. Deus aqui é um Deus bondoso. Que Deus falou, ó, sede fecundos, né? Ok? E enchei toda a terra, né? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move. Então nós vemos que Deus, para que eu pudesse, por isso que eu falo, no início, milhares de anos atrás, os animais tinham medo dos homens, né? De tal maneira, quando os filhos de Noé saíram da arca, eles saiu também muitos animais ferozes, né? Saiu os leões, o tigre, as onças pintadas e outros animais carnívoros, animais, né? Que naquele tempo estava meio escasso ainda a comida, eles poderiam comer os homens, mas Deus colocou pavor. Os animais tinham medo dos filhos de Noé, dos netos de Noé, coisa e tal. Posteriormente, nós sabemos que a humanidade também, depois do dilúvio, vai se desviando de Deus, né? E, consequentemente, os animais foram perdendo também temor do homem, né? Mas naquele tempo, eles saíram da arca, eles eram homens justos, né? Foram aprovados por Deus para serem salvos. Então os animais tinham respeito pelos homens, né? Eles tinham medo, eles tinham pavor, né? Por isso que houve a possibilidade da multiplicação. Os animais não mataram os filhos de Noé, nem os netos de Noé, nem os bisnetos de Noé. Entendeu? Então, por isso que hoje a humanidade está aí, bilhões de pessoas na Terra, né? E Deus também deu todas as hortaliças, as árvores, né? Todas as coisas frutíferas para alimento para nós. E inclusive os animais, né? Por isso que o homem pode comer carne. O homem tem grupos que não comem carne. Ah, não, carne, que absurdo, não vamos comer carne dos animais. Não, mas é as pessoas que não conhecem Deus. Os animais podem servir de alimento para o homem. É permitido por Deus. Deus deu, né? Nós lemos agora aqui, né? Que Deus deu os animais, né? Para alimento, né? Do homem, né? Então você pode comer o boi, comer outros tantos animais, né? Tem animais que a carne é mais saborosa, outros é menos saborosa, uns é mais nutritivo, outros é menos. Você pode escolher o animal que você comer. Você pode não comer determinado animal, mas pode comer outro. O outro já comeu outro tipo de animal, né? Não tem nenhum problema. É uma vida, a vida humana, mas nós temos que entender assim, que a vida humana é a vida mais elevada. As outras vidas podem suprir a necessidade da vida humana. É suprimento para a vida humana. Certo? É suprimento para a vida humana. Né? Ok? E como entre as vidas inferiores à vida humana, existem vidas também mais elevadas, que outros animais inferiores podem servir de alimento para eles. Tá certo? É Deus que fez assim, a soberania de Deus. Pô. E o homem pode servir, de uma maneira certamente falando assim, de alimento para Deus, né? Ok? Pode, né? Por quê? Porque o homem é uma vida mais elevada, criada para a glória de Deus, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Deus, nós sabemos pela Bíblia que Deus não precisa de comer, né? Deus não precisa de nada que o homem possa fazer por ele, né? Porque Deus não precisa ser servido por mãos humanas, né? Ok? Ok? Então Deus, ele tem vida em si mesmo, né? Deus é autossuficiente. Deus não precisa, não depende de uma coisa para Deus viver. Nós, seres humanos, já não somos autossuficientes. Somos? Não, nós não somos autossuficientes nós mesmos. Se nós não comermos, né, os vegetais, as frutas, os legumes, né? E se nós não comemos também a proteína animal, nós provavelmente vamos morrer, né? Vamos ficar inanimados, vamos ficar, né? E vamos final morrendo. O homem, Deus prepara. Quem sustenta a vida humana na Terra é Deus, né? Deus é que sustenta a vida humana, porque Deus é que produz, né? Deus é que dá o crescimento, diz Paulo, né? Lá no Evangelho, que o homem semeia e o outro cuida, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Então Deus é que alimenta todos nós, né? Então nós vemos o amor de Deus, em que Deus pela salvação de Deus, através de Noé, através das águas daquela geração, mas Deus salvou o homem justo, e através desse homem salvou a sua família, e através da família de Noé, todos nós somos descendentes de Noé. Então toda a raça humana é descendente de Noé. Não importa quem você é, se é branco, preto, amarelo, rico, pobre, feio, bonito, se você é lindo, se você tem muito dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é uma pessoa indouta, ou você é uma pessoa culta, tem doutorado, tem capacidade de fazer muita coisa, todos nós descendemos dos filhos de Noé, que habitaram a terra toda, né? Como nós hoje estamos habitando. Aí Deus diz aqui, continuando rapidamente, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, né?
De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, de mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então, veja só, Deus, multiplicai-vos, sede fecundo. Então, os filhos de Noé, eles não eram estéreis. Nem os filhos, os 3 filhos, nem as 3 noras. Quantos filhos tiveram cada um? Nós não sabemos. 20, 30, 50 filhos. Nós não temos essa informação. Mas provavelmente eles, se hoje, no mundo hoje, onde o homem até vive pouco tempo, né? Tem família que tem 20 filhos, né? Hoje, nesse tempo que nós vivemos, é pouco. Mas há 100 anos atrás, as famílias eram construídas de 10, 12, 100, 20 filhos. Imagina milhares de anos atrás, né? As famílias deviam ser famílias de 15, 20, 30, 50 filhos, né? Não tinha nenhum problema, perfeito? Disse também Deus a Noé e a seus filhos, ó. Disse Deus também a Noé e a seus filhos, ó. Vamos prestar atenção aqui. Eis, eu não posso comentar toda a leitura aqui, porque senão eu não consigo concluir a live aí, essa gravação, né, em menos de 1 hora. Eu quero ver se eu consigo chegar dentro de 1 hora, mais ou menos, ali, antes de encerrar. Mas para nosso entendimento, nosso conhecimento, vamos ter paciência. Tenha paciência. Você que está me ouvindo, está vendo esse canal, não desanime, não desista. Vale a pena. Nós gastamos tanto tempo nesse mundo com coisas triviais da vida humana, coisas passageiras, né? Às vezes ficam 2, 3 horas assistindo um filme que não é realidade, é apenas uma ficção da mente dos caras, dos caras que fazem os filmes lá, os cineastas, né? Que escreve, né, o roteiro do filme, pega um livro de um autor, de escritor, e ali faz, e a gente assiste 2, 4, 5 horas assistindo. Parece que é a coisa mais verdadeira do mundo. Não, é um filme, não é real. Aquelas personagens ali é coisa da ficção da mente humana. Né? Uma história que foi criada na mente humana. A mente humana é fértil, né? Ela é rica, né? Ela tem capacidade muito grande. Né? Então, e nós ficamos 2, 3, 4 horas assistindo, né? Não vai acrescentar nada na nossa vida, com certeza. Né? Que é uma fantasia, né? Tem filmes que às vezes é feito baseado numa história real, tudo. Então a gente aprende coisas que já aconteceram, né? Retratadas no filme. Mas tem coisa que é ficção, né? Ok? Agora, a palavra de Deus, ela é importante, porque a palavra de Deus, nós estamos debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus, da administração de Deus. É importante nós conhecermos, vamos prestar atenção. Toma um cafezinho se tiver com sono. Essa live aí, você pode travar ela. Então, ó, tá 32 minutos. Se você não tem tempo de assistir tudo também, você pode travar aí. Tá na hora de dormir, vai dormir, tem que fazer o almoço, a janta, tem que ir para a escola, né? Você tem que ir para uma atividade, né, de trabalho, por exemplo, ou um passeio. Não deixe de fazer as suas necessidades por causa da live. Não, trava ela. Amanhã você continua de onde você parou até terminar, né? Ou mais tarde, né? Ou a semana que vem, eu vou continuar assistindo, eu quero terminar aquele tópico lá, eu quero entender o que está sendo explicado ali na palavra de Deus, ok? Então, o importante é você assistir tudo. Para isso, sabe quanto você está pagando? Nada, porque é de graça. Né? Eu não estou pedindo teu dinheiro, não estou pedindo dízimo, não estou pedindo oferta, não estou pedindo... Não, é de graça. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. Certo? Então, as coisas de Deus não precisa você pagar para ter. Né? Verba, não precisa. As coisas de Deus é grátis. Deus falou, vinde, comprai sem dinheiro, sem coisa e tal. Né? Depois vamos chegar nessas partes aí. Então aqui, ó, você está assistindo uma verdades eternas de Deus que estão na Bíblia, eu estou lendo aqui, e você não está pagando nada por isso. Você está, para dizer que você não está pagando nada, você está pagando com o teu tempo, né? Sentado no sofá da sua casa, na cadeira, dispensando tempo seu que é precioso, eu entendo, para ouvir, mas você não precisa pôr uma no bolso. No final da gravação, não vou vender DVD para você. No final da gravação, não vou oferecer livros para você comprar. Né? Não vou pedir, por favor, você te abençoou, mande uma... Não estou pedindo nada para você, é grátis. Jesus falou, de graça recebeste, de graça dai. E depois João, lá no livro de João, nas epístolas de João, ele diz, olha, saíram pelo mundo sem nada receber das pessoas. Né? Tudo pregado gratuitamente, ok?
Então as coisas devem ser grátis. Então vamos continuar aqui para terminar. Ó. Eis que estabeleci a minha aliança convosco. Ó. Eis que estabeleço a minha aliança convosco. Ó. 9 e 10 de Gênesis. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então pronto, aí é que Deus maravilhoso. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Noé e com a descendência de Noé, com os filhos de Noé e com a descendência dos filhos de Noé. Então Deus fez uma aliança com a humanidade, com todos os seres viventes, e não só os homens. Essa aliança de Deus aqui é até com os animais, com todo tipo de vida na terra. Que Deus está dizendo aqui que Deus não vai mais destruir a terra com águas do dilúvio, como foi feita aquela destruição anterior, né, ao dilúvio, né? Aquela geração de pessoas que viveram ali foram destruídas, morreram, né? Fisicamente, pereceram nas águas do dilúvio, né? Eles não entraram na arca, eles não quiseram entrar, né? Porque eles tinham vontade própria, se eles não entraram, Noé fez. Estava aberto, os animais estavam tudo entrando. Pá, pá, pá. Mas nenhum ser humano, salvo a família de Noé, quis entrar na arca. Se chegasse ali um ser humano, coisa e tal, Noé ia fechar a arca para ele entrava. Só que o pessoal tinha vontade própria, não entraram, né? Agora, nós vemos que Deus, ao tirar eles do dilúvio e só colocar eles na terra, eles poderiam estar na época com medo. Já pensou, Deus vai destruir amanhã, depois Deus resolve destruir algo com o dilúvio, vamos fazer lá até uma casa alta do chão aqui, né? Mas Deus falou, ó, estabelecerei a minha aliança com vocês, com você, com teus filhos, com as descendências dos teus filhos. Quem é a descendência dos filhos de Noé? Nós, seres humanos aqui. Nós somos brasileiros, vivendo aqui no Brasil, nós somos descendentes dos filhos de Adão e de Noé, né? Os índios, quando os brancos chegaram no Brasil, há 500 anos atrás, mais ou menos, eles chegaram aqui, já encontraram os índios vivendo no Brasil. Os índios já viviam aqui, os indígenas, né? O povo nativo do Brasil, vamos chamar assim, né? Que já tinham chegado no Brasil há milhares de anos, né? Tá certo? E essas pessoas, ok? São seres humanos, são filhos também dos descendentes dos filhos de Noé. São nossos irmãos. Em Noé, todos nós somos irmãos, mano. Essa é a realidade. Nós viemos do mesmo pai agora, depois do dilúvio, que é Noé. E antes do dilúvio, que é Adão, de quem Noé era descendente. Tá certo? Então, nós temos que aprender que toda a raça humana é descendente de Adão e Eva. E Deus fez aqui, uma aliança que Deus fez aqui, a primeira aliança de Deus, vamos chamar aqui, Deus fez com a raça humana, com todos os seres viventes. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, que não mais destruirá a terra com um dilúvio de água, e até com os animais. Então não precisa ninguém ter medo, como a gente vê muitas vezes no YouTube, em canais aí, coisa e tal, o noticiário da televisão, às vezes lemos em livro que o mundo vai acabar com água, aí tem até filmes mostrando o fim do mundo com um dilúvio de água, e a humanidade toda perecendo, tudo é coisa da mente humana. Porque Deus está aqui, ó. E eu já disse em outra live que a assinatura de Deus é o cumprimento. Até hoje já se passou milhares de anos desde de Noé e os filhos de Noé, e até hoje o mundo não acabou mais com água. E nem vai acabar. Se o mundo acabar com água, é que Deus não existe. Se o mundo acabar com água, se houver um dilúvio no futuro, ou na nossa geração, houver um dilúvio e destruir a vida na Terra, Deus não existe. Porque Deus diz aqui, ó, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne das águas de dilúvio, por as águas de dilúvio. Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ponto. E até hoje, milhares de anos se passou, a humanidade não terminou mais com água. Às vezes vem enchente, vem situações aí que o homem morre, milhares de pessoas, né? Mas isso daí morre, sabe por causa de quê? Porque o homem faz coisas que estão fora da natureza humana mesmo, da natureza que nós vivemos, né? E, obviamente, vem uma chuva aí, um temporal mais forte, o rio não comporta as águas, como as pessoas construíram, nós temos que aprender isso.
Os homens, há 100, 200 anos atrás, um dos meios de transporte mais usado na época era a navegação, né? Os rios, né? Não tinha ainda carro, não tinha ainda trem, né? Não tinha ainda avião, né? Então os homens se locomoviam através dos rios, eram maneiras de viajar, né? E os povoados eram formados beirando os rios, né? Mas naquele tempo, as chuvas, quando vinham torrenciais, tempestades de chuva, caía lá na serra, lá no monte, a 2 quilômetros, 5 quilômetros de distância, 10 quilômetros de distância, a água, até chegar no rio, ela demorava, ela era absorvida pela terra. Então não havia enchentes como havia hoje, né? Os rios, quer dizer, não se transbordava como hoje, né? Agora hoje, depois de séculos, o homem desenvolveu a tecnologia e asfaltou todas as ruas, fez as cidades, e as cidades continuaram crescendo na beira do rio, no nível da água do rio. Tem lugar que é até mais baixo que o rio. Aí a chuva cai lá em cima, a 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas está tudo impermeável, né? Está tudo ali, né? Com impermeabilizado, asfalto, né, tudo, as ruas, cidades, tudo. E a água, quando cai em cima do telhado das casas, bate no asfalto, já desce com tudo. Rapidamente chega nos rios e essa inundação parece que o mundo vai acabar, né? Mas não vai acabar. Por quê? Porque nós vamos ver agora aqui, ó. Continuando. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações, ó. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes, de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Pronto. Deus, além de Deus falar que não ia mais trazer um dilúvio para destruir a terra, Deus ainda colocou um sinal para nós, seres humanos, de que o mundo não vai mais acabar com água. Porque quando estiver chovendo muito, e nós vemos isso, nós somos testemunha disso, eu sou testemunha, você é testemunha, de que quando está chovendo muito, parece que não vai parar a chuva, então de repente você vê o arco-íris lá, né? Aparece nas nuvens, né? O arco-íris. E aquele arco-íris é o sinal que Deus colocou lá com Noé, tá vendo? E Deus cumpre até hoje, é o motivo pelo qual nós estamos vivos. Que Deus maravilhoso. Que Deus. Aí nós vamos deixar de crer em Deus, no Deus da Bíblia. É um Deus maravilhoso, que só faz bem ao homem. Um Deus que poupou a vida de Noé, e dos filhos de Noé, e das noras de Noé, e por causa deles, nós estamos existindo hoje na Terra, porque todos nós somos criação de Deus em Adão. Né? E Adão é o pai de todos os seres viventes, então nós vemos que Noé era um descendente de Adão e Eva, de acordo com a Bíblia. E também os filhos de Noé eram descendentes de Noé. E dos filhos de Noé e das noras de Noé, todos nós, toda a raça humana descende, né? E se todos nós hoje, apesar de milhares de anos que se passou na Terra já, e nós continuamos existindo, e já são bilhões de pessoas vivendo na Terra, é porque Deus falou aqui, ó, vai chover, vai vir tempestade, mas só que não vai destruir mais a Terra. Por quê? Porque a lei da palavra de Deus já está empenhada e a assinatura de Deus numa coisa quando Deus fala é o cumprimento. Então Deus, o fato que Deus falou e o Deus é verdadeiro da Bíblia está até hoje, ó, não acabou com a água. Né? Tem bilhões de pessoas dentro da Terra. E para nossa tranquilidade ainda maior, Deus ainda colocou um sinal para que nós, quando vemos o sinal, nós lembramos que aparece aquele sinal e daí a pouco a chuva vai diminuindo, desde meia hora, uma hora, pronto, parece que para tudo, a chuva vai para outro lugar que não está chovendo, e ali naquele lugar choveu muito, para de chover, tá bem? E também diz aqui, também como eu li aqui, né, que é muito importante também, só para tirar alguma dúvida aqui, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Perpétuas gerações. Tem pessoa que entende aqui que perpétuas gerações significa o quê? Então, ó, perpetuamente, perpétua é uma palavra que dá a intenção dela é perpétuo, né? Uma coisa eterna, né? Mas só que nós temos que ver que essa palavra perpétuo aqui, ela está atrelada ao fato que enquanto durar a Terra. Então, quanto durar a Terra, por perpétuas gerações que vão existir enquanto a Terra durar,
obviamente não vai mais ter dilúvio, mas porém nós sabemos que a Terra vai durar um tempo, né? Que são milhares de anos que nós estamos vivendo na Terra, né? E se nós já aprendemos em outra live, não vou entrar aqui agora, senão não consigo ler o capítulo todo, nós vemos que a Terra não existe, como muitas religiões a crer, que a Terra existe há 5.000 anos, né? Deus criou a Terra há 5.000 anos atrás, ou 6.000 anos que a Terra foi criada. Não, não é verdade. A Terra foi criada há bilhões de anos, né? Porque os dias de Deus na eternidade não são dias de nós aqui de 24 horas, né? Então, o primeiro dia da criação não foi um dia de 24 horas na Terra, né? Porque a Terra não existia ainda, né? Não existia o Sol, não existia a Lua, não existia o planeta, não existia a Via Láctea, não tinha dia de 24 horas naquele tempo. O dia ali é dia de Deus, né? E Deus é eterno. Né? Deus é eterno. Vamos aprender isso. Deus é eterno. Deus não tem problema de tempo para Deus. O problema de tempo para Deus é com relação à criação, né? Então, o primeiro dia da criação, quando Deus disse, né? E Deus disse, haja luz e houve luz, haja separação entre esses dias aí, esses eventos aí, demorou-se milhões de anos, bilhões de anos para ser concluído o primeiro dia. Depois veio o segundo dia, onde Deus fez mais outras as coisas, né? Mas esse dia foi dia de 24 horas, não, é dias no céu, né? Dia de Deus, né? Entendeu? Então a Terra existe há bilhões de anos. Por isso que muitos até cientistas que poderiam crer em Deus, às vezes eles não querem crer em Deus, porque tem pessoas religiosas que dizem, não, Deus criou o céu e a Terra foi criada faz 5.000 anos. Sendo que pelos estudos da ciência humana, né, eles descobriram, pelos processos, né, do conhecimento humano, né, da ciência, que a Terra já existe. O planeta Terra, segundo eles, não é uma data fixa, né? Ela é variável, né, mas ela pode existir. O mundo, a Terra existe há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, 7 bilhões de anos, né? Não é uma data precisa, mas é aproximada. E aí você fala, mas como? Não pode. Não, Deus é eterno. 4,5 bilhões de anos para Deus e nada é a mesma coisa. Deus é eterno, né? Para nós é muito, que a gente vive só 70, 80 anos, então 4 bilhões de anos é uma coisa quase imensurável, né? Mas para Deus não é, Deus é eterno, né? Então nós temos que aprender isso. Que então, enquanto durar a Terra já existe há 4,7, vamos chamar assim, né? Vamos usar essa numerologia na ciência, né? 4,7 bilhões de anos, né? Quer dizer, então, enquanto durar a Terra, está durando pra caramba já a Terra, né? Mas um dia ela vai acabar, que é ensinamento da Bíblia, nós vamos aprender isso em outras lives, certo? Mas enquanto durar a Terra, então perpétua as gerações aqui, enquanto durar a Terra, concorda? Sucederá que quando eu trouxer na Terra, que já li, né? Então me lembrarei da metade, já li, então o versículo 16, ó. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Pronto. Então, qualquer informação que exista, vinda de outra fonte, que diz que seres humanos vieram de outro tipo de ser, nós seres humanos, hoje, a raça humana que vive na Terra, né? Em todos os regiões da Terra, norte, sul, leste, oeste, né? Todos os polos da Terra, vamos dizer, né? Polo norte, polo sul, tem seres humanos vivendo lá, né? Se for lá na Antártida, tem cientista lá, não sei quanto, deve ter talvez até milhares de pessoas que já estão vivendo lá, dentro daquelas equipamentos, né, próprios para viver num lugar frio. E também no Polo Norte, também lá tem seres humanos que vivem, né? Lá naqueles extremos lá, de uma maneira extrema, mas eles vivem, né? Ok? E como tem lá na África, regiões super quentes, as pessoas lá vivem em lugares extremos também na África, né? Como também você vai para a Ásia, né? Para o leste, né? A Ásia, Japão, aquela região lá, né? Os continentes ali, Austrália, né? Aquela região ali na Oceania, né? Então, tudo mora seres humanos, aborígenes, que quando os ingleses chegaram lá, já tinha os aborígenes que viviam lá, os seres humanos. Todos nós, seres humanos, somos descendentes, conforme a informação da Bíblia Sagrada, que somos descendentes dos filhos de Noé. Tá certo? Todas as raças humanas. Tá certo? Então, temos que aprender isso. É uma verdade. Então, qualquer informação que diz, não, o ser humano veio lá dos tempos
como eles falam lá, dos neandertais, de outros seres que não tem nada a ver. Isso é especulação humana. Pode ter havido seres, como nós vemos rapidamente aqui, né? Só que não deu uma hora ainda, eu vou tentar terminar dentro de uma hora, está 49 minutos. Ó, tem seres que o ser humano encontra cavernas, aqui mesmo na América do Sul, no Brasil, na África principalmente, em outros continentes, como também na Europa, lugares que eles entram lá naquelas né, cavernas, né, e lá eles encontram figuras, pinturas feitas por algum tipo de criatura inteligente, né? Vamos dizer assim, né? Que tinha uma certa capacidade de desenhar, fazer alguma coisa. Então, isso daí, irmão, olha, simples. Isso daí foi próprios seres humanos, os índios que viveram no Brasil, os índios que estão no Brasil há milhares de anos, né? Há milhares de anos, né? Estão vivendo no Brasil. E civilizações podem ter pintado, eles não sabiam ainda a arte da pintura direito, como pintar uma onça, como hoje sabemos, né? Com a tecnologia, com a cultura do homem branco, você faz o desenho de uma zebra, né, direitinho, tá? Eles naquele tempo não tinham essa capacidade, então eles faziam um risco na parede, tá representando um animal, né? A pessoa fala, pô, tá vendo isso aqui? Foi que viveu, ser humano que viveu há 200 milhões de anos. Isso não é verdade, isso daí é uma teoria, né? Nós temos que respeitar, o ser humano tem o direito de fazer isso. Se ele acha que não é de Deus, se não foi Deus que criou, ele tem que inventar alguma teoria. Mas o que nós aprendemos assim, Deus quando criou as criaturas no dilúvio, Deus quando criou as criaturas no quinto dia, no sexto dia, no terceiro dia, seres, Deus pode ter criado seres parecidos com homens, seres parecidos, não um ser humano, mas seres com uma certa inteligência, certa capacidade, né? Que viveram há milhões de anos atrás na Terra, antes do dilúvio, né? Bom, viveram lá, né? Ok? Ok? E quando Deus criou Adão, a Bíblia diz no sexto dia, só para complementar aqui, para quem está assistindo agora pela primeira vez, né? Deus, quando criou Adão, Adão foi criado Adão, um homem, né? O primeiro homem, Adão, né? E Adão viveu na Terra milhares de anos, muito provavelmente, milhões de anos, talvez, viveu em estado de inocência, né? Nomeando todo tipo de criação de Deus, a flora, a fauna, isso, aquilo, andou pela terra toda, isso, aquilo, até o ponto que Adão, depois de andar pela terra toda, não achou uma pessoa igual a ele. Ele deve ter visto pessoa até parecida com ele, mas não igual. Uma pessoa que ele pudesse ter comunhão, conversar, ter a mesma identidade, o mesmo gênero, a mesma né, genoma, vamos dizer assim, né, que hoje tem essa palavra genoma, né? Mesmo genoma. O genoma parecido com o homem era do macaco na época, mas o macaco não é ser humano. Tá certo? Então Adão andou, não encontrou ninguém igual a ele. Aí Deus viu a necessidade de Adão ter uma companhia, um ser igual a ele, né? Para ele poder ter comunhão, conversar, viver, brincar, comer, trabalhar juntos, se divertir, né? Deus então, o que fez? Criou a mulher, Eva, de uma costela de Adão. Deus fez uma varoa, né? Uma mulher igual a Adão em natureza, em essência, e desse casal humano descende toda a raça humana. Certo? Então, aí de acordo com a Bíblia, quando Deus criou Eva, né? Formou Eva e entregou ela para Adão, sua esposa, Adão ainda viveu com Eva provavelmente um bom tempo ainda também, em estado de inocência, né? Eles não tinham conhecimento do pecado, do bem e do mal. Eles não conheciam, eles conheciam só o bem, né? Que o bem vinha de Deus, mas o mal eles não conheciam, né? Eles não tinham esse conhecimento, vamos dizer assim, né? O bem para eles, vamos dizer assim, era o que eles aprendiam de Deus, né? Eles não conheciam a possibilidade de você fazer o bem ou fazer o mal. Mas quando eles pecaram diante de Deus, depois, provavelmente, de quanto tempo? Quando Deus criou Adão, pensa comigo, usa a tua inteligência, usa a tua capacidade que Deus deu para você. Pensa comigo, será que Deus criou Adão, que Deus criou Eva para Adão, já chegou, apresentou Eva para Adão, e Adão falou, eis aqui, agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por quanto será chamada varoa, e ela será chamada Eva, e ela vai ser a mãe de todos os viventes. Será que Adão acabou de falar isso daí já na hora seguinte eles já pecaram? Não. A lógica é que eles viveram junto em inocência durante muito tempo com Deus, andando com eles na terra, no jardim do Éden, né? Posteriormente, quando houve uma rebelião no céu, é que o Satanás, esse anjo caído, que veio e viu a harmonia que tinha, que ele era anjo, ele podia viajar e andar e conhecer tudo, né? E ele, como é um ser maligno, né? Ele veio e intrometeu no meio dessa relação de Adão com Deus e começou enganando Eva.
Mas esse ocorrido aí, provavelmente, passou talvez milhares de anos depois que Deus criou Adão e Eva. Pode ser, pô, é possível, né? Mas a lógica é essa. Então tinha seres vivendo na época de Adão, que eram seres que viviam naquele mundo lá que Deus tinha criado, né? Na Terra, e que morreram no dilúvio, né, irmão? No dilúvio, seres que, para Deus, talvez não é interessante manter vivo agora, depois do dilúvio. Essa é a lógica, né? E aí, quando Deus colocou Adão fora do Éden, quando Adão pecou e Deus colocou Adão fora do Éden, a Bíblia diz que Adão viveu na Terra 930 anos. Aí Adão, quando conheceu o pecado, desobediência a Deus, entrou a morte no homem. Está lá na Bíblia, está aqui na Bíblia. Entrou na Bíblia, entrou a morte e por isso que Adão, todos nós morremos. Então, moral da história. Nós temos que ver que o homem, a criação do homem, a história da humanidade na Terra realmente em torno aí de 6.000 anos, mais ou menos, 7.000 anos. Vamos pôr assim nessa faixa aí. Nós não podemos precisar, né? Mas pelo menos do dilúvio até aqui agora são mais ou menos 4.000 e tantos anos, 5.000 anos quase. Então, como Adão viveu, tinha ainda o homem vivendo antes do dilúvio, né? Desde a saída de Adão, então se você somar tudo, aí 6, 7.000 anos, um ser humano. Agora, outros seres criados por Deus, que existiram na época dos dinossauros, na época são criaturas de Deus que viveram milhões de anos atrás, porque a Terra não tem 6.000 anos, a Terra tem bilhões de anos que Deus criou. Então tem os seres que foi criado no terceiro dia, no quarto dia, no sexto dia, no quinto dia, no sexto dia, que viveram talvez milhões de anos na Terra. Agora a história da humanidade começou com Adão. O primeiro homem criado por Deus é Adão. E depois de Adão, Eva, e de Eva e Adão descende toda a raça humana. E depois veio o dilúvio, e depois do dilúvio toda a raça humana descende dos filhos de Noé. Esse é o ensinamento da verdadeira da Bíblia. Aceita quem quer a verdade, ama a verdade, e se submete à soberania de Deus, e quem não quer, não aceita, não concorda, ele tem o direito de caminhar por outros caminhos, né? Ok? Mas aqui está dizendo, né? E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé e é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Toda a terra. Então, os japoneses são descendentes de Adão e dos filhos de Noé. Os chineses são descendentes dos filhos de Noé, né? Os europeus são descendentes dos filhos de Noé. Os americanos são descendentes dos filhos de Noé. Os sul-americanos, são as nações, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, dos filhos de Noé. E os africanos, todos eles são descendentes dos filhos de Noé. E os índios que viviam no Brasil, o índio vive no Brasil há 7.000 anos, 5.000 anos, são descendentes de Adão e Eva. São descendentes de todo ser humano, descendente de Adão e Eva. E essa é a verdade do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, né? Então, até aqui, graças a Deus, né, vamos encerrar, para nós concluir essa, sabe do que é grande, se for ler tudo aqui, não vai dar para concluir, como já está dando uma hora, eu vou dar graças a Deus por nós termos chegado aqui, mas eu acho que já ajudou nós a entendermos perfeitamente que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É um Deus maravilhoso, santo, eterno, cheio de bondade, de misericórdia, né? E Deus ama o homem, né? Entendeu? Que Deus poderia ter destruído a raça humana no dilúvio, né? Deus deixasse Noé lá e fora, acabar com o mundo, né? Deus tem esse poder, ele é o Criador, né? Deus fez todas as coisas, mas Deus, por amor, né? Deus salvou Noé, né? E por causa da justiça de Noé, foi salva a família de Noé, os filhos de Noé, a nora de Noé, saíram da arca depois do dilúvio, né? Habitaram na terra, né? Se propriaram, multiplicaram, viraram em povos. Nós vamos ver depois na Torre de Babel, né? Já tinha talvez milhares de pessoas, né? Vivendo na terra, né? Depois da saída de Noé do dilúvio, né? De habitar a terra. Então já tinha milhares de pessoas vivendo na época da Torre de Babel, né? E aí nós vemos que veio a confusão das línguas, e aí as pessoas se separaram para encher a terra, né? E aí foram grupos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, saiu, né? E aí saíram cada um falando um idioma, e depois esses idiomas se multiplicaram. Por quê? Porque grupos que saíram falando um determinado idioma foram morar no lugar, mas chegou ali aquele grupo de pessoas, teve um grupo ali que falou, não, eu vou mais para dentro, outro foi mais para lá, outro mais para cá. E a isolação desses grupos étnicos, né, de um mesmo idioma, depois de 100 anos, 200 anos
se comunicar. Quando eles foram se encontrar novamente, já o idioma não era exatamente igual, eram idiomas parecidos, né? E também os seres humanos, que quando os filhos de Noé saíram da arca, eles todos subentenderam que eram filhos de Noé e da esposa de Noé. Eles todos tinham a mesma aparência, né, física e na cor da pele, né? Não diz se eles eram brancos, se eles eram negros ou se eles eram amarelos, né? Mas eles eram... Né? Nós sabemos que Adão que não era branco, né? Adão era vermelho, né? Mas a Noé, já passados já milhares de anos, Noé tinha uma determinada cor da sua pele. Mas os filhos de Noé geraram filhos, mas esses filhos depois migraram para regiões extremas da Terra, né? Lugar muito frio, lugar muito quente, lugar onde a comida era uma coisa, a comida outra. Surgiu, então, o quê? As diferenças de cor da pele, a estatura do homem, uma raça é mais alta, outra é mais baixa, uns têm a cabeça maior, outros têm a cabeça menor, né? Uns, tem isso, no mundo tem, né? Uns são mais baixinhos, tem regiões da Terra que os homens são mais baixinhos, né? Porque aí chegou-se à conclusão, pelo avanço da tecnologia, da ciência humana, que a alimentação influi. Uns comem só batata, outros comem arroz, outros comem trigo, e isso faz uma formação diferente. Então nós aprendemos que o ser humano, que as coisas criadas por Deus podem ser mutadas, pode mudar de aparência, de cor, né, e de um cruzamento de espécies diferentes, surgiram as raças no mundo, mas todo ser humano é descendente dos filhos de Noé, hoje no nosso tempo. Todos os seres humanos são descendentes do filho de Noé, os filhos de Noé vieram de Noé, e Noé é um descendente de Adão. Então, na realidade, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Ok? Damos graças a Deus por isso. E agradecemos a Deus também agora, já agradecemos a Deus, né, de que Deus disse que não mais destruía a terra com dilúvio, né? E até hoje, milhares de anos se passaram e nós vemos que a terra não mais destruiu com dilúvio, né? Quando nós vemos situações de perdas na terra por causa de enchentes que existem na terra, isso existe por causa da ação do homem mesmo, né? Que foram morar na beira dos rios, formaram cidades beirando os rios, beirando os mares, né? Por questão de locomoção na época, 100, 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, e hoje, quando a impermeabilização do solo e coisa e tal, a chuva vem, pode chegar rápido dentro dos rios, os rios não dão conta de escoar a água, e o que acontece? A água transborda e aí as casas, cidades, como são feitas no nível do rio, até abaixo do rio, são inundadas e perde-se vidas, perde prejuízo material, porque os homens fizeram uma habitação num lugar não adequado, né? É preciso que haja políticas públicas para impedir que isso continue acontecendo, que haja distância das margens dos rios, dos lagos, dos oceanos para a construção dos imóveis, né? E os que já estão lá ter como futuramente removendo aos poucos, para que daqui a 50, 100 anos, nós não sabemos quanto tempo ainda a humanidade vai estar na Terra, mas pelo jeito ainda vai bastante tempo, né? Ainda vai bastante tempo, então talvez já dá tempo ainda tirar famílias que estão em lugares sujeitos a enchente, né, e colocar habitando em lugares mais altos, né, para que evite que eles tomem esses prejuízos todos os anos, né. É preciso que o homem se una, em vez de gastar dinheiro com coisas que não é importante para o bem-estar do homem, vamos investir para o bem-estar do homem, né. Ok? Mas graças a Deus não tem mais dilúvio, né? Qualquer informação que diga para você, o mundo vai acabar com água, né? Não é verdade. Por quê? Tem a assinatura de Deus. Deus disse que o mundo não vai mais acabar com água. Então, nós podemos ficar tranquilos, dormir todo dia tranquilo. Se você morar abaixo do nível do rio, aí é perigoso você morrer. Mas a planeta Terra, a humanidade não vai ser mais destruída com um dilúvio de águas. Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe. E que na próxima live, na próxima gravação, nós possamos estar juntos para continuar aprendendo as verdades de Deus invencíveis que estão na Bíblia, registradas, eternas, verdades eternas de Deus. Muito obrigado, boa tarde, boa noite e bom dia. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.